vamos entrar naquela discussão. O que é ética, o que não é ética. Há falta de ética, não há falta de ética? Não existe ética. Eu acho que é o seguinte. O mercado é esse. Infelizmente, a guerra é essa. Quem tem mais, chora menos. Não tem jeito. É a lei do mercado. Seria falta de ética, Benja, se o jogador tivesse já assinado um contrato com o Corinthians e o Palmeiras atravessasse. Não existe essa situação. Eu também acho que Por não. mais que o Corinthians esteja, talvez, negociando o Valdívia e, em troca, mandaria o Giovanni Augusto para lá, isso chama-se transação. O mercado do futebol é como se fosse uma cadeia alimentar. Quem pode mais, chora menos. Se o Palmeiras tem interesse no jogador e quer contratá-lo, quer contar com ele, que assim seja. Tem que parar que se mimimi no futebol. Ah, mas é chapéu, não é chapéu. Gente, o Palmeiras hoje ele tem um poder financeiro muito forte. Muitos times brasileiros gostariam de ter o poder financeiro que o Palmeiras tem e não tem. Então tem que ser respeitada essa situação. Eu acho que para o Palmeiras não teria necessidade hoje de contratar o Valdívia, Benja, justamente pelos jogadores que lá estão. Guerra, o Palmeiras tem Rafael Veiga, o Palmeiras tem Johan, o Palmeiras tem o Moisés, que é volante, mas pode jogar mais adiantado fazendo a função de meia também. 4 jogadores que podem fazer a função que o Valdívia faz. Contratar o Valdívia, eu acho que seria extravagância, mas se o Palmeiras quer, que assim seja. Tem que parar com esse mimimi, gente. E eu também acho, em relação ao Dudu, eu vou falar igual pra você, não teve chapéu. Teve falta de, vamos usar um outro termo, vai, para não ser grosseiro, teve falta de coragem. O Dudu estava acertado com o Corinthians. O seu Mário Gobi não foi lá na hora de assinar, não assinou. Aí o São Paulo foi lá atrás, falou tudo com o Dudu. Na hora de assinar, não assinou. Não assinou. E aí o Alexandre Matos contou a história aqui com o beijo da semana passada, como é que ele contratou o Dudu. Ele até usou o termo aí, vou acabar com a palhaçada. Contratou em meia hora, gente. Contratou em meia hora. E não adianta falar, mas o Palmeiras tinha aquele timaço. O Palmeiras não tinha. Até que ele falou, a contratação do Dudu foi a contratação que mudou o patamar do Palmeiras de autoestima. O Palmeiras estava trazendo jogadores para compor o elenco, atletas mais experientes, mais diferente de 2014, mas não tinha essa peça que mexeu com o mercado que foi o Dudu. E nesse tipo de negociação, é muito bonito quando a gente vê na Europa, né? O Real Madrid contrata muito, que legal, nossa, timaço. Barcelona contrata muito, nossa, é isso aí. Chelsea contrata muito, e aqui no Brasil, quando contrata muito, é antiético. Eu acho que é assim, toda a profissão, você tem o livre direito de escolher onde você quer trabalhar, mediante qualquer acordo. Se alguém te paga mais, você vai, está no seu direito. Ou você pode escolher, não quero esse projeto, quero trabalhar nesse aqui, né? É uma série de fatores além do dinheiro. Também acho. Né? Eu começo por aí. Se a negociação ela não é fraudulenta, se não é uma negociação que fere qualquer tipo de legislação da FIFA ou algo que vá juridicamente trazer um negócio sujo ao mercado do Palmeiras ou a qualquer outra negociação, pode tudo. Pode tudo. Ninguém está roubando ninguém está colocando dinheiro sujo em lugar nenhum. Até o momento em que se prove que tudo está sendo feito de forma legal, pode fazer isso o que você bem entender. Isso é chamada concorrência. Concorrência, exatamente. Concorrência. No futebol, quem manda é o dinheiro. E não é só no futebol. Mas no futebol especificamente, onde o jogador saiu de um clube e foi para o outro para ganhar mais, é mercenário. Qualquer profissão, isso é normal. Você recebe uma proposta, se o teu patrão não cobrir essa proposta, você vai embora. Claro, desde que tenha contrato, seja cumprido o contrato. Eu acho que o Alexandre de Matos ele tem uma vantagem em relação a outros dirigentes. Ele, quando ele quer contratar alguém, ele vai lá pessoalmente, liga pro cara, e o cara, quando recebe o telefonema, ele sabe que não é blefe. Ele sabe que ele vai honrar, vai bancar, que o Ben já falou. Então, quando ele ligou pro Dudu, o Dudu botou fé no cara, porque teve 2 exemplos negativos. E não tem nada de ética, não. É dinheiro. Tem dinheiro, tem projeto de trabalho, tem estádio bom, tem torcida boa, tem tudo bom no Palmeiras hoje. Quem não quer jogar no Palmeiras hoje? Quem não quer jogar no Palmeiras? Hoje o jogador que quer jogar no Palmeiras... Depende. Pro Valdívia hoje, eu posso explicar o porquê não seria uma boa jogar no Palmeiras. Porque vai ser mais um. Lugar. Se chega hoje um cara extremamente diferenciado, Savoia, como era o caso do Dudu naquela época, tá na cara que o cara vem pra jogar, vem pra ser titular. O Guerra, ele foi contratado com esse intuito, é pra jogar. Agora, se chega um Valdívia, que tá voltando de uma lesão, que não conseguiu apresentar o mesmo futebol desde o período antes da lesão. Futebol. Tá vendo? É as tatu. Então, o Valdívia hoje, ele é uma incógnita. Até no Inter ele é uma incógnita. Porque desde que ele se machucou no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não voltou a jogar a mesma bola. O Valdívia ainda está naquele período de readaptação. Então, se ele chegar hoje no Palmeiras, com essa concorrência que eu acabei de citar, Guerra, Rafael Veiga, Johan,
Tem até o Moisés que pode fazer essa função, que não está apto também, está voltando de lesão, mas é um cara que a torcida do Palmeiras idolatra. O Valdívia seria talvez a quinta opção. Você quer ver uma diferença de atitude? Enquanto o presidente do Corinthians, quando foi perguntado a ele sobre essa negociação, fomos procurados, mas o negócio ainda não está formalizado. Quer dizer, ele deixou nas entrelinhas que poderia não sair. Aí vai lá o Alexandre Matos, já liga pro jogador, vem pra cá. O diretor de futebol do Corinthians ano passado, quando ele se apresentou ao cargo, o Flávio Adalto falou: eu não preciso ter contato com o empresário, porque eu tenho um staff que faz isso, eu tenho que cuidar de coisas burocráticas aqui dentro. Quando o diretor se mostra arcaico ao mercado... Eu concordo. Ó, vem cá, Juvenal Juvencio, que Deus o tenha em bom lugar, ia contratar jogador. Quem que ia, amigo? Ele? É claro. Eu tenho uma história do Juvenal quando ele contratou o Leandro Gianecchini. Vicente Matheus também. Você lembra do Leandro Gianecchini? Lembro, lógico que lembro. O Leandro Gianecchini saiu do Rio de Janeiro de carro, renovado verbalmente com o Fluminense. No meio da viagem, veio uma proposta do Japão. Estou falando sério para vocês. Isso foi numa sexta-feira. Chegou em São Paulo, era 10 horas da noite, o Juvenal fechou com ele, e eu esqueci o nome do cara que fazia os contratos, levou a máquina aonde estava o Leandro. Ele assinou na garagem de um prédio aqui perto da Avenida Paulista. O cara já fez o contrato na hora, amigo. Então eu concordo que fosse encane. Você quer contratar, você quer comprar um carro? Não manda alguém ir atrás. Vai você direto. Lógico que o Alexandre faz. Então eu não estou vendo falta de ética nenhuma. É a lei do mercado, é a lei da concorrência. Quando o Corinthians dispensou, por exemplo, o Corinthians ia contratar o Potker, né? Sim. Tava tudo certo. Aí ele foi escalado na Ponte Preta para jogar a Copa do Brasil. O Corinthians desistiu. Isso seria falta de ética, está tudo certo. Entendeu? Porque a Ponte tem o jogador sob contrato, tem o direito de escalar o jogador em qualquer competição em que ela esteja. Escalou na Copa do Brasil, o Corinthians perdeu a Copa do Brasil, eles dispensaram o Potker, sem mais nem menos, né? Ele deu até uma entrevista meio magoado e com razão, e o Corinthians não tem um centroavante igual o Potker. E não vai achar outro. Jovem, com potencial, jogador participativo. Agora tem uma pergunta, o Mano falou assim, se fosse o Valdívia, eu não iria jogar no Corinthians, no Palmeiras, porque tem mais opções, né? É um ponto de vista. Agora, o Palmeiras não pode estar fazendo também, vou contratar para não deixar os rivais se reforçarem? Então, eu queria falar o seguinte, se o jogador está no mercado, eu acho normal, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é um time aliciar o outro jogador, fazer esse jogador forçar a barra para sair do time, porque ele não quer pagar a multa contratual. Isso tem de monte. Não estou dizendo aqui que é isso que faz o Alexandre. Não disse isso. Isso acontece muito. Então, isso eu acho um erro. Isso eu acho errado. O cara não tem dinheiro para pagar a multa contratual, vai lá e fala pro cara, ao invés de dar pro clube lá, dou para você X e um salário de X. Agora quebra o pau pros caras lá, pros caras te liberarem. Isso tem de monte. Isso eu acho errado. Se o jogador está no mercado, como é o caso do Dudu, a partir do momento que ele está no mercado, Palmeiras tentando, Corinthians tentando contratar, São Paulo tentando contratar, o Palmeiras entra. O Valdívia está no mercado. Está aí. O Internacional expôs a sua mercadoria na vitrine e as pessoas estão tentando contratar. Então, isso eu não vejo problema nenhum. Em relação à questão de contratar para não deixar o outro se reforçar, é uma estratégia. Agora, aí, se isso acontece, e você não pode culpar o Alexandre Matos por isso. Você pode chamar de burro o agente e o jogador que aceitam fazer isso. Porque o cara vai se esconder. Então o Alexandre tá lá na dele. Vai lá, contrata, o outro que queria contratar não contrata e deixa lá no Palmeiras. Em relação ao Valdívia, se ele está indo para o Palmeiras e está saindo um jogador da posição dele, sem problema. Então o Valdívia sai do Internacional e o Palmeiras cede ao Internacional o Rafael Marques, beleza, são jogadores que brigam ali praticamente na mesma posição. Estão ali, tem a mesma função, não tem problema nenhum. Agora, se contrata um jogador como o Valdívia e não abre o elenco e ele fica lá sendo mais um, eu acho burrice do jogador e do empresário aceitar esse tipo de contratação. E do Inter. Entendeu? Um jogador jovem, tipo Johan,
Rafael Veiga. Eu disse isso aqui. Se eu fosse qualquer um desses dois jogadores, ou empresário desse jogador, eu não iria pro Palmeiras. Porque eles não vão jogar. Eles não vão jogar. Eles vão perder um ano da carreira deles. Eles vão perder um ano da carreira deles. O que fez o Alexandre? Contratou os dois meninos, não deixou que esses dois atletas fossem para outros clubes, e eles estão encostados no Palmeiras. Estão encostados. Como aconteceu com o Regis do Sport. Que o Santos queria, o Palmeiras foi lá, contratou, e o que aconteceu? O Regis não jogou. Eu vejo até o Regis numa... O Eric é outro, bem lembrado. O Eric era um jogador que também interessava o mercado. O que fez o Palmeiras? Foi lá, não vejo nada errado com isso, hein? Nada. O jogador quer, top. Exatamente. E gastou muito o jogador. Pagou, opinião, pagou. ética. É isso. Você acha que Eu acho que eu acabei de dizer. Pra mim é antiético se você alicia o jogador e faz ele brigar com o clube pra sair. Isso eu tô contigo. Se o cara tá no mercado, tá no mercado. Aí é do que pode mais, que pode até alguém assinar, tá normal. Exatamente. Eu só queria apontar uma coisa, o seguinte. Na questão de Johan, ele veio com um déficit muscular. Tanto é que ele faz hoje um trabalho especial no Palmeiras, por isso que gradativamente ele tem participado das atividades e não entrou diretamente no elenco, tanto é que nem foi inscrito. Se ele quiser, eu posso auxiliá-lo. Não, sim, você é o... No ganho de massa. Exatamente. O Rafael Veiga tentou alguns jogos e ainda cru, por isso que o Palmeiras busca um jogador jovem, mas mais experiente que o Rafael, que no caso seria o Valdívia. E aí, por que O Valdívia tem quantos anos? 22, 23? 24 anos. Aí, por que eu não acho que o Valdívia seria um a mais? Porque além do Veiga não estar pronto e o Palmeiras o contratou e viu que não dá, para esse começo o Valdívia pode ter uma boa chance num time que está jogando uma bola legal, o Moisés machucado só volta lá para agosto. O Guerra não é essa unanimidade toda com o Eduardo Batista. O Guerra não é esse titular todo, como chegou com a banca e até agora não mostrou muito ao que veio. Então o Valdívia tem a condição, em igualdade nesse elenco, de chegar e brigar, porque ele tem bola. Eu também acho que mesmo com o Palmeiras tivesse jogador lesionado, com déficit muscular, o Valdívia tem condição de brigar com qualquer um. Tem. Com qualquer um. Eu já falei aqui. Por exemplo, na Europa, os caras contratam um jogador e não vão usar no primeiro momento, eles emprestam. Por exemplo, se o Palmeiras tivesse contratado o Rafael Veiga, falou assim, escuta, eu estou contratando o seu Curitiba, mas vou deixar ele mais um ano com vocês aí. Perfeito. Não, tem um exemplo. Porque lá ele ia jogar. Não, exemplo, ele estaria amadurecendo. Ele estaria amadurecendo no Curitiba. O que adianta você contratar o Rafael Veiga e deixá-lo escondido, sem jogar? O Gabriel Jesus foi um exemplo. Ele vai perder um ano da vida dele. Ele pode perder, ele pode comprometer a carreira dele. Agora, isso aí, o Palmeiras não tem nada com isso. Mas tem isso aí, pra mim, eu volto a dizer, é burrice. Tem outro do empresário que aceita e do jogador que é o coitadinho. O meu pai é o Benjal. O meu falecido pai dizia o seguinte, quando a esmola é demais, o Santos confia. Se o Valdívia tem todo esse potencial, e a gente sabe que tem, por que cargas d'água o Internacional quer se desfazer com ele? Eu só posso imaginar uma coisa. O Inter está querendo vender o jogador, recuperar um dinheiro investido. Eu acho que ele não quer mais ficar no Inter. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Peso de Série B também. Alguma coisa tem. Porque se ele for para revelar o jogador, para valorizar o jogador, o Palmeiras tem a Libertadores. Será que ele vai jogar no Palmeiras? Não. O Corinthians acho que seria melhor. Não tem a Libertadores, mas tem a Sul-Americana que hoje está muito próximo da Libertadores, tem competições importantes e vai jogar no Corinthians. Então, se a ideia do Internacional for valorizar ou revalorizar o já para depois eu acho que vocês estão escalando. Eu acho que ele tinha que ir para o Corinthians. Eu acho que vocês estão escalando. Em termos de projeção. Eu acho que vocês estão escalando o Palmeiras, ele não vai jogar. Vocês estão escalando o Palmeiras no achômetro. Não vai jogar. Você sabe que não vai jogar. É por isso que eu falei que tem espaço para ele. Você sabe que não vai jogar. O Palmeiras joga o Paulista, o Palmeiras joga Brasileiro, o Palmeiras tem a Copa do Brasil, o Palmeiras tem a Libertadores. E o segundo semestre, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores ao mesmo tempo. Você não sabe, a gente não sabe se de repente tem alguém que pode sair na janela do meio do ano. A gente não sabe. A gente tem que analisar e comentar com o que a gente sabe. Então, e o que a gente sabe é que tem muito jogador lá. E que a concorrência para o Valdívia no Palmeiras é muito maior do que no Corinthians. Lógico. Concordo com o Savoia. Claro. Então, para ele, o ideal era ir para o Corinthians. Para não correr risco nenhum de ficar escanteado, como está acontecendo agora, com o Johan, com o Rafael Veiga, com o Eric. Gente, cadê o Eric?
Esse menino no Goiás era tido. Mas também não jogou nada no Palmeiras. Tudo hein? bem, mas não teve sequência. Não jogou O nada. Giovanni Augusto jogava muito no Atlético Mineiro. Chegou no Corinthians, não Mas ele jogou. teve sequência. O Marquinhos Mais ou Gabriel menos. jogou uma barbaridade no Santos. Chegou no Corinthians. Esses jogadores todos tiveram sequência. O Eric não teve. O Eric não teve sequência no Palmeiras. Tem que ter. Ô, seu Flávio Gomes, você acha que há falta de ética em tudo isso? Ou o que manda é o dinheiro, é o mercado? Eu acho que não está acontecendo nada. Também acho que não aconteceu nada. Absolutamente nada. Um jogador que está aí no mercado, quem quer comprar, vai lá e faz uma oferta. O cara escolhe onde ele quer jogar, se ele puder escolher. Não vejo. Houve alguém do Corinthians reclamando? Sim. Então, acho que essa que é a notícia. Roberto de Andrade, daqui a pouco. Eu acho que essa que é a notícia. Daqui a pouco nós estamos. Se o Corinthians nós estamos tentando contato com o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, para ver se ele entra no ar. Não estamos conseguindo. Roberto não está atendendo o telefone. Nós estamos tentando contato com o Alexandre Matos, o celular dele nem toca, está direto na caixa postal. Daqui a pouco, o Pascoal, que está lá em Chapecó, que o Pascoal vai comentar hoje, Chapecoense e Atlético Nacional, o Pascoal está lá com o Flávio Minick, o Pascoal tem informações. O Pascoal falou ontem com o Roberto de Andrade e o Pascoal me falou que o Roberto de Andrade está cuspindo fogo. Olha, o que o presidente do Corinthians pode estar irritado, e eu entendo, e ele vai chamar isso de falta de ética, eu acho que não é. Ele está irritado porque a situação do Corinthians em relação à situação do Palmeiras, ela é de muita desvantagem, né? Se o Palmeiras quer contratar hoje, ele vai e contrata qualquer jogador. E o Corinthians não pode, o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians precisa tentar empurrar alguém, tentar fazer uma proposta de empréstimo, não sei o que. E o Palmeiras, o cara liga lá pro situação de São Paulo. São Paulo também. Não, mas o Flávio... São Paulo também não tem dinheiro. A gente precisa entender o porquê da irritação. Talvez, mas talvez tenha tido um acordo. Não, mas talvez tenha tido um acordo entre as partes, porque dirigentes, eles adoram se digladiar na frente das câmeras. Só que nos bastidores eles saem para jantar, saem para tomar uma, enfim. Talvez tenha havido um acordo entre as partes, eu estou supondo, isso aqui não é uma informação. E isso pode ter gerado, talvez, aí a revolta do Roberto. Um acordo entre quais partes, você disse? Talvez entre o Corinthians e Palmeiras, através das figuras aí do Roberto Andrade e o Alexandre Matos. Mas aí que tá, se o cara tá revoltado, Sormani, dentro de uma ótica que a gente tá analisando aqui... Não, mas espera, deixa eu terminar. Porque ele não tem grana pra Deixa eu contratar. terminar. O negócio é o seguinte, a partir do momento que existe uma revolta, a gente precisa entender o porquê a pessoa tá revoltada. Porque não tem dinheiro dentro do pra cenário comprar, que nós mano. discutimos aqui, eu entendo como normal a postura tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. Existe um jogador, ambos querem, vão lá e façam suas ofertas. Simples assim. Mas talvez, diante de uma outra realidade que a gente possa não conhecer, ele pode ter se sentido talvez traído, não sei. O ideal seria colocar o Roberto Como a Andrade gente no não ar, conhece a para que ele realidade, não pudesse vamos explicar. especular. O que a gente isso, sabe é não o seguinte, que pelo que o Ben já falou, o presidente do Corinthians está irritado. Está irritado Pascoal me falou. Porque se o Pascoal falou, deve ter conversado com ele e tudo mais. Está irritado porque vai perder o jogador. Provavelmente já contasse com o jogador, com um negócio feito. O Palmeiras entrou no negócio. Mas ele foi o primeiro a dizer que o negócio, não, fomos procurados. Ele não falou, não, nós queremos jogador, vamos buscar o jogador. Ele, em momento algum, o jogador ouve isso, cara, ele desanima, cara. Ele vai para o lugar que está um caminho mais livre. Isso não é uma estratégia, Savoy? Porque quando você chegar na mídia e fala, não, eu quero, eu vou pra cima, eu vou comprar, você meio que dá um mas start você no não mercado. pode. Ele fez Quando você desconversa, você meio que dá uma amenizada. Não, mas ele desdenhou o negócio, assim, pelo que eu vi, né? A impressão o que me chegou, o que eu entendi. A minha leitura é essa daí. Pode ser que ele não tenha feito com essa intenção. Mas o que eu percebi é que ele colocou o Corinthians um pouco distante. Talvez até com medo de um chapéu. Talvez ele já tivesse essa informação, então não quis assinar o recibo, entendeu? Mas, Savoy, por exemplo, você só como ele pode dirigente... explicar. Se ele vier aqui na Fox explicar, a gente vai perguntar e ele vai falar. Pô. Mas, Savoy, você como dirigente, você está lá negociando com Pelo outro amor de clube. Deus, não, pelo amor amor de Deus. Você lá como dirigente, você está negociando lá com o jogador e o clube. Se você faz Dirigente isso na de quem? surdina- Qual clube? Não, de qualquer clube. Não, Você, exemplo, tá que tá lá, dando. você Qualquer tem lá, coisa. você tem um jogador Você que tá te negociando interessa. com o jogador. Você está negociando com o clube e com o jogador. Você não é dirigente de clube e não está contratando ninguém, tá? É mesmo O que mano não tem tá só dinheiro. ilustrando. Sim, pois é. Quanto menos barulho você fizer, é melhor para todo mundo. Vê o lance do São Paulo com o Lucas Prato. Se o São Paulo deixa vazar a informação de que ele está atrás do Lucas Prato, você acha que ele brigaria sozinho? Pô, isso daí. E o isso Felipe daí Melo? Tá O Felipe totalmente Melo do errado. Palmeiras. Sabe qual é o Felipe Melo exemplo? do Palmeiras. Sabe qual é o exemplo disso? Sabe qual é o exemplo disso? Alexandre Matos. Todo mundo sabe que ele vai contratar, ele vai lá e contrata. Não. Aqui não. Ele faz a surdina. O Felipe Melo foi na O Dudu, você surdina. sabia que o Palmeiras ia contratar? O Felipe Melo, você sabia que o Palmeiras ia contratar? Pelo menos ele liga direto pro jogador. Não, mas ele não falou não é isso. Como é que essa informação... Não é isso, vazou. Não vaza. Não vaza. Vaza porque ele O já Lucas vai Prato direto vazou. com o que o cara pede. Se
O Palmeiras hoje tem a condição. O Dudu também, né? E como é que tá na mídia? Ele Como é que tá na mídia pro Palmeiras, que é o O Palmeiras jogador? hoje tem a condição. Oh, não vaza, mas vaza. o Palmeiras não vai, ó, né? todo cara, todo empresário, todo agente Sim. tem os caras de confiança na mídia. Então ele faz chegar. Mas eu digo, mas Savoy, a gente sabe como é que funciona. Quando tá a negociação, verdade. um pede daqui, o outro toma lá da cá, dali, não, eu quero tanto, não, mas tira tanto daqui e a negociação vai girando. Só que chega um cara como o Alexandre Matos, com o poder de barganha que ele tem, como que eu resolvo? É tanto pra esquerda e pra direita. Tá aqui. O Alexandre Matos, Gente, ele tem, o Alexandre Matos, hoje, o Alexandre Matos, ele tem a faca e o queijo na mão. Mas não é só isso, né? Ele tem, Não é só calma, isso. deixa eu terminar. Ele tem o dinheiro, muito dinheiro, e ele sabe. E tem a lábia. É isso que eu vou falar. Exatamente. Ele sabe, sabe negociar. Ele é agressivo. Tem que ser. Ele vai lá, pega o avião e vai. Ele é letal, pra falar a verdade. Ele não deixa Quando o se estender Palmeiras a situação. contratou o Alexandre Matos, nós aqui dissemos, não sei se todos, mas imagino que a maioria, nós dissemos que o Palmeiras estava fazendo uma grande contratação. Nós dissemos aqui. Por quê? Porque o Alexandre Matos é um cara que sabe contratar. Ele sabe mexer com o mercado. Ele é o único cara que o futebol brasileiro tem que sabe fazer isso. É o único. Enquanto você vê na Europa e nos esportes americanos, muitos agentes que trabalham, que vão, que descobrem, que fazem trocas, etc e tal, reforçam o time do dia pra noite, blá, blá, blá. Aqui no Brasil a gente só tem o Alexandre. Ele é muito acima de qualquer um que exerça a mesma função em outro time. Ele é muito acima. Gente, o Alexandre montou o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e que agora está brigando pela Libertadores. Olha, agora você tem dois tipos. Você tem o Alexandre Matos, que no Cruzeiro não tinha dinheiro. O Cruzeiro ele não tinha o dinheiro. Não tinha tanto. Não, peraí. Não tinha o dinheiro que tinha o Palmeiras. Mas ele não montou um time galáctico, é diferente. Ele montou um time competente. Não, mas Isso mostra que ele sabe trabalhar. Se tem dinheiro, ele contrata quem tem. Exato. Se não tem, ele sabe. Não é questão de galáctico ou não é galáctico, é questão de competitivo e campeão, não. Ele foi lá e montou o time do Cruzeiro que ninguém dava chongas e ganhou o bicampeonato. Agora, você tem também uns caras que não têm o dinheiro e que tem o relacionamento, a criatividade e que sabem ver futebol também. Ele está esquecido aí no mercado, mas o Gustavo Vieira, filho do Sócrates, que era diretor de São Paulo, foi lá, gente, e buscou o Cueva, que ninguém falava nada do Cueva. Ele foi lá e trouxe o Cueva. Caiu politicamente no clube. O Gustavo foi lá e descobriu o Maicon, que quando chegou foi idolatrado pela torcida do São Paulo, que quando chegou aqui, foi discutir no programa, ninguém sabia que era o Maicon. E foi lá resolver e contratou. Foi lá e contratou. Depois. Ele foi lá e trouxe o Caleri, que também ninguém falava do Caleri. Apareceu o Caleri. Então você tem o cara que trabalha também sem o dinheiro, mas que tem a visão do futebol, que foi no caso do Gustavo. Errou? Lógico que errou. O Alexandre Matos também errou um monte. Ah, sim, claro. Faz Não dá pra parte. acertar tudo. Não existe lógico. acertar tudo. Lógico. O Corinthians do Edu Gaspar e do Tite deu certo, mas também errou. Mas, Alberto, com Deixa eu só relação- chamar o Wagner Martins, você vai Claro, falar? claro. Porque o Wagner Martins está aí direto de Porto Alegre. Nosso querido amigo Wagner Martins, com informações aí sobre essa possível troca do Giovanni Augusto com o Valdívia para o Corinthians, ou pode ter também uma possível troca do Valdívia com o Palmeiras, que nós estamos chegando a algumas informações, vou perguntar se o Wagner sabe, que talvez o Palmeiras também estaria colocando um jogador dentro de uma lista de 3 ou 4 nomes para envolver na troca. Wagner Martins, o Valdívia vai jogar no Corinthians, o Valdívia vai jogar no Palmeiras, o Valdívia vai ficar no Internacional. Conta tudo que você sabe que a gente não sabe aqui, ô Wagner. Fala, Benja. Um abraço a todos aí. Bom, a situação é a seguinte. Ontem eu conversei com o vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, que pela primeira vez admitiu a possibilidade de envolver o Valdívia em um negócio por empréstimo. Ele não aceita, o Internacional não aceita se desfazer do Valdívia em definitivo neste momento. Seria apenas empréstimo até o final do ano, a ideia do Inter. O Corinthians propôs Giovanni Augusto no Inter, Valdívia no Corinthians. E o Inter viu com bons olhos essa possibilidade por empréstimo até o final do ano. Acontece que nem o Corinthians consultou o Giovanni Augusto e nem o Internacional consultou o Valdívia. O Giovanni Augusto, essa informação que chega, ele não aceitaria trocar neste momento São Paulo por Porto Alegre por um contrato até o final deste ano. Se a proposta for
para ele vir em definitivo para o Internacional, ele aceitaria. Essa é a informação que chega. Do lado do Valdívia, a gente não teve acesso ainda. O Valdívia não se manifestou sobre a posição dele. Então, neste momento, o negócio entre Inter e Corinthians está enterrado. Não sai negociação. Ô, Palmeiras. Wagner, Oi. só uma informação, você vê que o Giovanni Augusto não terá dias muito fáceis no Corinthians, infelizmente. A torcida do Corinthians invadiu o Instagram do Giovanni Augusto, a galera pegando pesadíssimo com o jogador. Daqui a pouco nós vamos colocar aí, rapaz, a torcida do Corinthians invadiu, xingando. Não, isso tá errado. Isso é covardia. Tá Não errado. existe. Tá errado. Ninguém tem que expulsar ninguém, né? Porque tem uma negociação envolvendo, Pressionar assim não adianta. sai daqui que a gente quer o Valdívia. Não é assim que funciona. Criticar que o cara tá mal na arquibancada é uma coisa. Agora você ameaçar a integridade Não em falei rede que estão social é ameaçando outra, a integridade. Falei que estão xingando o cara de tudo que é uma nome lá no ameaça, Instagram. O que não justifica também, né, Beija? Porque, querendo ou não, uma rede social ali é um negócio particular do cara. Por mais que o torcedor ele tenha acesso a esse tipo de meio para se comunicar com o jogador, eu acho que não justifica também. O Giovanni Augusto ele não correspondeu no Corinthians, eu concordo. Seria uma boa para o Corinthians e não sei se para o Inter seria tão atrativo assim essa troca, mas para o Corinthians ter o Valdívia lá seria uma boa sim. Mas eu acho que tem que haver o respeito. E ele tem respeito é a todo o base de direito, tudo, né, cara? e o Giovanni Augusto tem todo o direito. De permanecer, ele Não, tem contrato. ele tem todo o direito de aceitar ou não. Sim, claro. Ele não é obrigado. Ele tem o Se contrato ele não quer vigente. jogar no Inter, Pois Não quer é. jogar a por Série qual B. motivo que seja, Flavinho, ele tem todo o direito. Se ele não quer jogar a Série B, se ele acredita que ele pode reagir no Corinthians, se ele acredita que pode lutar para conquistar uma posição, claro, ele tem todo o direito de não ir. O contrato faculta isso a ele, né? Tá Eu acho que acontecendo para com o ele Christian. seria bom ir. Christian, Eu acho que acho ele pra ele, também acho. Eu acho que ele pegaria um campeonato, se for por empréstimo, inclusive, que é o que o Inter quer, ele pegaria um campeonato relativamente simples. Simples com no chance nível de- técnico, né, Flavinho? Mas Sim, lá, não, ó, digo simples para madeira. simples para o objetivo que o Inter precisa cumprir esse ano, que é subir de novo. Eu acho que o Inter não vai ter grande dificuldade para subir, acho. Enquanto que o Corinthians, por exemplo, vai ter um ano ruim. Não adianta querer dizer para o torcedor corintiano que o Corinthians vai ter um ano de muitas glórias e conquistas. Mas não o vai. Brasil é uma- O time é ruim. Não, mas pera- Entendi, baseado em quê? O Cruzeiro ia ter um ano ruim e foi bicampeão brasileiro. Peraí, Nunca peraí, falei não, do Cruzeiro peraí. ter um ano ruim. Se o Corinthians contrata o Valdívia, por exemplo, junto com o Jadson, já começa a Tá, mudar. mas eu tô falando Entendeu? do Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto, se ficar no Corinthians, Se qual é ficar, a perspectiva não, do Giovanni Augusto no nenhuma, Corinthians? nenhuma. Qual é a perspectiva do Corinthians esse ano, inclusive? Nem o meio de tabela. É isso. Não, o Campeonato Paulista dá pra beliscar, uma Copa do Brasil dá pra beliscar. Sul-Americana? Uma Copa Sul-Americana dá pra beliscar. Mata-mata, gente. Nem sempre o melhor ganha. Vamos pro pessoal. Isso é ponto na fora hora de da vocês, curva. mas aí que tá, o ponto fora da curva time também é faz ruim. parte da história. Depois Já você vimos não aí pode Paulista apostar campeão da Copa nisso. do Brasil, já vimos o Santo André campeão da Copa do Em Brasil, 90, o gente. São Paulo tinha um Quando time foi muito isso? melhor que o Corinthians e o Corinthians foi Pois campeão. é, acontece. Mano, nós Campeonato de estamos- mata-mata, nem sempre o melhor ganha, gente. Nem sempre o melhor Mas ganha. nem sempre o melhor ganha, mas quase sempre o melhor ganha. Exatamente, não, é ponto negativo, fora da curva. negativo. Quanto tempo faz que aconteceu isso aí do Santo André Pois do é, Paulista? em 2000, O Palmeiras, quando Se caiu na ganhar, Série muito B, bom, ganhou mas a a Copa do projeção Brasil. Não tinha A time da projeção é menor. Libertadores, não tinha time Mesmo da assim, Libertadores. Flavinho, mesmo Não, assim. Wagner, você tá querendo ser otimista com o Corinthians. exatamente. Otimista não, eu sou Você sempre é otimista com relação a Então, tudo, eu sou Flavinho. É que realista você com é muito relação a tudo. pessimista. Não, eu não sou pessimista Não, você nada. não é realista, Não, é pessimista. ele não é Eu não sou pessimista. pessimista, eu não gosto Ele de não é pessimista. assim como eu também não sou. O Corinthians, com o que tem lá, fazer é meio de nada. tabela, não vai fazer nada. O ano passado você tinha o mesmo discurso. O que aconteceu em 2016? Eu vi esse mesmo Nada. discurso no começo do Campeonato Paulista. Quando pegar os clássicos, aí a gente vai ver. Vamos ver. O Corinthians ganhou do Palmeiras, o Corinthians ganhou do Santos tudo bem, e empatou com o São Paulo. Não, é a opinião Em dele, 2013, a gente eu brigo fácil, respeita, é a gente. opinião dele. O ano passado ele tinha essa mesma visão, de que mata-mata não sei o quê, de que Paulista não sei o que lá, de que Copa do Brasil, de que Libertadores. O Corinthians Não sofreu um aconteceu desmanche. nada. O Corinthians Não sofreu um aconteceu desmanche. nada. Pois perdeu 10 jogadores. Pois é, só. 10. agora perdeu 10. Não tinha perdido, a gente já dizia que o time era fraco. Agora perdeu, eu vou me segurar, vou me agarrar no quê? Pra dizer que o Corinthians tem chance de ganhar alguma coisa esse Em ano? gente? 2013, quem falava Cruzeiro vai ter um belo ano, hein? Desinformação nossa. A gente não. Desinformação não- nossa, a gente nem desinformação de tava todo aqui, nem mundo. tinha programa. Você Não, falou, assim, nem cara, em nós 2013? Porque a gente Não, tem a aqui, a gente projeção, tem a um pau de- projeção de 2013 do Cruzeiro era um ano O quê? ok. Ano ok. Não era um ano campeão. O quê? mas- Quando montou o time, o que a galera falava? Todo mundo falava que era um time de refúgios. Ah, vamos Everton falar Ribeiro, português. Ricardo Goulart estava na Ano- Série B. um ano ok é um ano que briga por meio de A gente tabela. não tava nem aqui, não tinha Vai dar um salto de brigar por mas Libertadores. foi o primeiro ano. Foi. E no Primeiro segundo ano. foi bicampeão. Tá, o primeiro ano ele ganhou. O segundo, segundo aí também. segundo manteve Não, o time e segundo ganhou. ano, o segundo Agora, ano só esse manteve. ano o Corinthians agora está indo para o segundo ano com o time fraco. Não. Primeiro ano.
O ano passado... O que mudou esse ano, Eu vou te Bento? explicar. O ano O jogo? passado... Vou te explicar. O ano passado você não pode levar em conta, porque o elenco foi destruído no meio do ano. O Corinthians foi empurrando para a Praticamente barriga. em janeiro, legal. bem já. Esse ano, agora começou o ano, o Corinthians com o treinador. Então tá bom. Olha, o torcedor Então, do Corinthians... Eu não estou falando que o Corinthians é melhor que o Barcelona, que é melhor que o Palmeiras, que é melhor que o Flamengo, que o Cruzeiro, que o Atlético. Não é. Mas na prática, no Campeonato Paulista, o Corinthians está indo bem. Nos clássicos se portou bem. Não. Inclusive no domingo. Sábado teve um jogão. Exatamente. Sábado, O Corinthians foi um tá jogo eliminado? contra o Botafogo. Foi um espetáculo. O Santos foi um espetáculo? Gente, não foi. Então tá. Não foi. Como é que eu posso analizar o jogo, São Paulo foi um o jogo que o espetáculo? Corinthians está fazendo? O São Paulo foi um Veja, espetáculo? o candidato ao título de São Paulo é o Palmeiras. O Corinthians tem time para encarar o Palmeiras? Não tem. Ah, mas jogou lá na arena. Gente, aquilo foi um jogo de fase de classificação. E final de campeonato. Você apostaria o seu rico dinheirinho no Corinthians numa final contra o Palmeiras? Você apostaria? Mas é clássico, Sormani. Você apostaria o seu dinheiro? Eu apostaria. Apostaria? Eu apostaria. Olha aqui. Problema, apostaria. Então, o Corinthians tem que sair... Sabe se fosse o Corinthians esse ano? Eu paro. Não disputa mais nada. Give-up. Não disputa mais O nada. porque não Corinthians vai tem que chegar pegar nenhum. esse ano. O São Paulo jogou bem Corinthians- contra o Fluminense domingo? O São Paulo É. contra o Fluminense? Você achou que fez um belo Jogou espetáculo? mal e ganhou. Hã? Não fez um Fez bom o quê? Jogou mal e ganhou. E quando o Corinthians joga mal e ganha, o que acontece? Mas é uma mas o time é porcaria. fraco. O time Daqui a é um lixo. pouco volta Eu normal. elogiei o São Paulo? Não, mas eu tô te perguntando, o São Paulo jogou bem domingo, você falou sábado, o Corinthians foi uma porcaria. Não, foi. porque o E assunto do foi. momento era o Corinthians. Vamos passar a discutir o São Paulo? Daqui a Vamos pouco. passar então. Daqui a pouco, peraí. Como eu falei do Corinthians, porque nós estamos discutindo o Corinthians. Nós estamos discutindo Só o por isso. Palmeiras, o Corinthians, tem que pegar o esse ano. Valdívia. Na minha opinião, o Corinthians tem que pegar esse ano de 2017 e reforçar o seu time para 2018. Entendeu? Não, é um time para ser reconstruído. Começou no ano passado, não deu certo. Desde que financeiramente, né? Contratou Marquinhos Gabriel, não deu certo. Contratou Giovanni Augusto, não deu certo. Contratou o Guilherme, não deu certo. Então, é continuar reconstruindo. Marlone, não deu certo. André, não deu certo. É continuar reconstruindo, pegar esses jogadores que têm uma certa inserção no mercado e tentar fazer negócio para reconstruir. Se der certo, de repente, consegue trazer 3... O Jadson, achei ótimo. Achei ótimo. Traz o Valdívia, já melhora. Mas do jeito que está, gente, eu não posso dizer para você, torcedor do Corinthians, que o Corinthians tem chance de ganhar alguma coisa esse ano. Não tem. Pode ganhar? Pode. Mas tem chance? Não tem. Essa é a minha humilde opinião. Agora eu não entendi. Tem chance, mas chance não porque tem. disputa, porque Tem tá no chance, mas não tem. campeonato. Pode ganhar? Pode. Se Mas não tem ganhar o chance. Paulista, ele vai falar, eu falei que podia ganhar. então, Se não pois ganhar, ele vai falar, eu falei que não dava pra ganhar. Eu não faço isso. Não, Zé Eduardo? Eu só acho que não desenho. Eu acho o Quer que seguinte, você desenhe, tem que eu ser falei? realista. Peraí, vamos você tem que continuar. ser realista e isento. Eu acho que o Corinthians não pode ser visto como um dos favoritos para ganhar o Brasileiro, por exemplo. E eu nem para Libertadores. Concordo. E nem não pra tá na Libertadores tem que Libertadores. ser um jogo. Sul-americano. Por isso não tá na Pra ir Libertadores. na Libertadores. Para ir a classificar, Libertadores. Para ir a Libertadores. Mas entre os 6, você não acha que o Corinthians possa chegar? Pode brigar entre os 6. O Wagner Pode Martins, brigar, mas não é favorito. Wagner Martins, Tem que se reforçar. Em relação ainda a essa história do Valdívia, procede também que o Palmeiras teria colocado aí uma lista entre 3 ou 4 jogadores para envolver numa troca com ele, com o Inter? Procede, Benja. O Roberto Melo, vice de futebol do Internacional, ontem me disse o seguinte, que o Palmeiras foi o primeiro a procurar o Internacional. Isso foi no final do ano passado, Dezembro. início de 2017. E ofereceu alguns jogadores, mas o Internacional não gostou da lista apresentada. E quando soube que o Valdívia estaria negociando com o Corinthians, o Palmeiras voltou a se manifestar e o Inter não decidiu ainda para qual lado, né, pode seguir. Mas a mesma situação. O Inter só aceita emprestar o Valdívia até o final desta temporada. E a lista apresentada de jogadores não agradou. Ô Wagner, você tem a lista? Não. A lista que me chega, e eu não sei se é verdadeira ou não, você sabe a lista, Facincani? A lista que me chega, mas eu vou repetir, não sei se é. Dois nomes na lista: Arouca Arouca e Rafael Marques. e Rafael Veiga. Também, o garoto. Então, estou perguntando se procede. O Seria que eu a lista de tenho, três. que bateram pra mim: Rafael Marques e Arouca. O Rafael Marques, o problema é o seguinte: o Rafael ainda espera uma oportunidade no Palmeiras, porque no ano passado, quando ele renova o contrato com o Palmeiras, ele estava no futebol da China, ele abre mão de alguns valores na China
para priorizar a renovação com o Palmeiras. Caso contrário, ele teria ficado por lá ou então aceitado uma proposta maior de um outro clube do Brasil. Naquela ocasião, que era o Grêmio. Então, o Rafael, por essa gratidão e a diretoria também enxergando esse gesto, tenta blindar o Rafael de todas as formas para não o expor ao ponto de tê-lo como somente uma moeda de troca e não um cara valorizado no elenco. Ô Wagner Martins, para encerrar esse assunto Valdívia, você acha, tem uma data limite para encerrar essa história ou vai empurrando com a barriga? Eu acho até que o encerramento das inscrições para o Campeonato Brasileiro, né, Benji? É hoje, né? Se eu não me engano, é em setembro, né? Não, hoje é para quem vem de fora. Hoje é a lista para quem vem de fora. Se o Everton Ribeiro Hoje é vem janela, ou não né? vem, tem que inscrever hoje. Fala, Wagner. Ô, Wagner. Hoje é janela. Mas a questão é as inscrições para o Campeonato Brasileiro, que, se eu não me engano, se encerram em setembro. Se eu não estiver equivocado. O Wagner Martins. O Valdívia não está bem, viu? O Valdívia teve um ano espetacular em 2015, sofreu no final do ano em um jogo pela Seleção Brasileira uma lesão de joelho grave, passou por uma cirurgia e o futebol dele no final do ano passado e no início de 2017 não é nem sombra do futebol do Valdívia de 2015.